Continuando, pessoal, agora o número de Avogadro. O que é o número de Avogadro? O número de Avogadro é uma quantidade igual a 6,02 vezes 10 a 23. É uma quantidade, é um mol. Um mol é igual a 6,02 vezes 10 a 23. Se eu chego para você e falo uma dúzia, o que vem na cabeça de vocês? 12 unidades. Se eu chegar e perguntar um mol, o que tem que vir na cabeça de vocês? 6,02 vezes 10 a 23. É um número muito grande, porque na química a gente trabalha com átomos, com moléculas, com íons, com elétrons. Então tem que ser uma quantidade maior, né? Tem como eu pegar 12 laranjas, mas não tem como eu pegar 12 átomos, 12 moléculas, então tem que ser uma quantidade maior. Então ficou padronizado que um mol é igual a 6,02 vezes 10 a 23. Você tem que memorizar, é o número que está em potência de 10, ok? É o número de entidades, moléculas ou átomos existente em uma massa, em gramas, igual a massa molecular ou a massa atômica. O que quer dizer isso? Observem aqui na tabela periódica. Já foi definido e padronizado. Quando você pega a massa atômica do átomo, por exemplo, o magnésio aqui, qual que é a massa atômica dele? A massa atômica dele é 24. Ok. Se você pegar essa massa atômica e falar agora 24 gramas, isso quer dizer que tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos de magnésio. Se você pegar aqui o sódio, qual que é a massa dele? A unidade de massa atômica? 23. Você vai passar para gramas. Vai virar 23 gramas. Ok? Já foi definido. Isso quer dizer, então, que 6,02 vezes 10 a 23... átomos de sódio pesa 23 gramas. Então, quanto que vale um mol de cada elemento químico aqui? Qual que é o peso de um mol? O mol é o peso dele em unidade de massa atômica passando para grama. Simplesmente isso, passando para gramas. Eu quero saber quanto que pesa, por exemplo, um mol do enxofre. Um mol, 6,02 vezes 10 a 23 enxofres. Pesa quanto? Você vai olhar a massa atômica dele. 32. Mas você vai colocar em quê? Em gramas. Estão entendendo, pessoal? Qualquer elemento químico, o hidrogênio, qual que é a massa dele? 1 grama. Uma unidade de massa atômica, 1 grama. 1 grama do gás, 1 grama do átomo hidrogênio, tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos, que equivale a 1 mol. Então, 1 mol dele é igual a 1 grama, que é igual a 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Estão me entendendo? O oxigênio aqui, qual que é a massa dele, a unidade de massa atômica? 16. Você passa para gramas, 16 gramas. Em 16 gramas, há quantos átomos de oxigênio? 6,02 vezes 10 a 23. Então tem que memorizar. O mol é igual a 6,02 vezes 10 a 23. A massa de qualquer átomo aqui na tabela periódica em gramas equivale a 6,02 vezes 10 a 23 átomos, que equivale a 1 mol. Entenderam? Então vamos continuar aí seguindo nossa linha de raciocínio. É o número de entidades, né? Já falei que este número é igual a 6,02 vezes 10 a 23. Então vamos lá. Em uma massa de 56 gramas de átomos de ferro, o peso atômico dele é 56 unidades de massa atômica. Passou para gramas. Existe 6,02 vezes 10 a 23 átomos de ferro. Então, a partir do momento que você pega a massa atômica em unidade de massa atômica e converte ela para grama, simplesmente você só muda a unidade de medida. Isso equivale a uma quantidade de 6,02 vezes 10 a 23. Ou simplesmente 1 mol. Estão me entendendo? Então, nós temos aqui em uma massa igual a 18 gramas de água, por exemplo, agora trabalhando com moléculas. Em 18 gramas de água, por quê? A massa da molécula da água é 18 gramas. Eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Cada hidrogênio é 1. Então, 2. O oxigênio é 16. 16 com 2 dá 18. Em 18 gramas também, em 1 mol, uma molécula, se você pegar e somar a massa atômica e passar para gramas, você tem 1 mol da molécula. E 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23. Entenderam? Perfeito? Simples assim. Fácil e descomplicado.